O grande homenageado da Flippo é o educador João Francisco de Souza, que prematuramente partiu em 2008, aos 63 anos, vítima de tentativa de assalto no município de Camaçari, na Bahia. Graduado em Filosofia, mestre em Sociologia do Departamento Graduado em Filosofia, mestre em Sociologia do Desenvolvimento e doutor. João Francisco foi professor titular da UFPE, presidente da Fundação Guararapes e secretário de Educação de Olinda. Discípulo de Paulo Freire, João Francisco publicou mais de 20 livros, incluindo Ética, Política e Pedagogia na Perspectiva Freireana e Atualidade de Paulo Freire e a Democracia nos Movimentos Sociais Populares. Para marcar a homenagem que hoje a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural lhe presta, a programação da FLIP incluiu palestra da professora Fernanda Alencar, que o conheceu de perto. Com a palavra, a professora Fernanda Alencar, que vai nos falar sobre a vida e a obra de João Francisco de Souza. Boa tarde, quero agradecer primeiramente a Alexandre Santos pelo convite de falar aqui um pouco, né? Um pouco mesmo, porque essa pessoa é tão importante na vida de tantas outras pessoas, na vida acadêmica, cultural, intelectual, do estado de Pernambuco, do Brasil e até na América Latina, que é o professor João Francisco de Souza, que é o homenageado da EFLIPO, que a gente se emociona, né, ao tratar dele, da vida dele, da importância dele em todos os campos da educação, da sociologia, né, que interferem e fazem com que a gente produza conhecimento e reflita sobre a vida e os saberes. Então, a Filipe hoje, né, neste ano, está homenageando João Francisco de Souza. E Alexandre Santos me convidou para falar um pouco dele, né, desse grande homenageado. Então, mas para falar de João Francisco, a gente primeiro tem que dizer quem é, né? E qual a relação que a gente tem com essa pessoa, né? Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu me chamo Maria Fernanda de Santos Alencar, todo mundo me conhece por Fernanda Alencar. Eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco. Eu ensino duas disciplinas, né, no curso de Pedagogia em licenciatura, no Centro Acadêmico do Agreste. E essas duas disciplinas que eu trabalho têm muito a ver com a pesquisa, o estudo do professor João Francisco de Souza. Eu trabalho com fundamentos e processos da educação popular e educação de jovens e adultos. Foi ele, o professor João Francisco de Souza, que me encaminhou, de certa forma, né, na pesquisa, nas orientações, nos estudos, na prática do fazer pedagógico desses dois caminhos que são a educação popular e a educação de jovens e adultos. Eu também coordeno um grupo de estudo, pesquisa e extensão e educação do campo e educação quilombola, que são meus campos de pesquisa, e sou professora do mestrado em gestão pública da UFPE. Então, quem é João Francisco, né? João Francisco, ele foi professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu o conheci em 1986, né? Faz bastante tempo, 37 anos. E ele veio a falecer em março de 2008, lá em Camaçari, na Bahia, quando sofreu, infelizmente, um assalto, e nesse processo ele perdeu a vida. Ele perdeu a vida, mas a vida dele ficou, né, em cada um de nós. Então, João Francisco, eu conheci em 1986, quando eu estava terminando meu curso de letras, mas, ao mesmo tempo, também eu trabalhava na Prefeitura do Recife, e nesse processo, João foi ser presidente da Fundação Guararapes, era um órgão ligado à Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, foi na gestão do Jair Vasconcelos, na primeira gestão popular, né, denominada assim, e a secretária de Educação era a professora Edila Soares. O primeiro contato que eu tive com o João foi sobre alfabetização. João,
Ele trabalha com formação de professores, educação de jovens e adultos, educação popular, alfabetização de adultos. Então, na Prefeitura do Recife, havia, naquela época, um quantitativo, que vamos dizer assim, grande, de funcionários que ainda não tinham acesso à leitura e à escrita. E eu fui conversar com o professor João, não tinha muito conhecimento sobre ele, e ele entrou nessa jornada junto comigo para que eu pudesse alfabetizar funcionários de lá. Então, primeiro a gente fez uma chamada, e depois a inscrição, e nesse processo formamos turmas de alfabetização para poder, né, inserir esses servidores que já trabalhavam na prefeitura em diversas áreas e criavam estratégias, né, criaram estratégias de contato com a escrita, com a leitura, através dos vários processos de letramento que nós temos. E, nesse contexto, não é, a gente começou a desenvolver a alfabetização e eu comecei a me alfabetizar também no processo de alfabetização, porque eu não era alfabetizadora. Então, foi nesse percurso. Daí, de 1986, a gente sempre começamos a trabalhar e não deixamos de trabalhar juntos, né, em vários projetos, que ele era coordenador do núcleo de pesquisa em educação de jovens e adultos e educação popular. E, através desse núcleo, ele tinha vários outros projetos de extensão e de parceria com municípios e com o Estado. Um desses projetos foi o Promata. O Promata foi um programa de apoio, né, ao desenvolvimento sustentável da Zona da Mata de Pernambuco, e nós trabalhamos lá com formação de professores para alfabetização tanto da Mata Norte quanto da Mata Sul. E também, nesse mesmo processo de formação continuada, conheci vários municípios do estado de Pernambuco, inclusive o município de Manari, que em 1996, na década de 90, era um dos municípios com menor IDH do Brasil. Hoje, né, de 2000 para cá, saiu desses índices, né, do menor, né? E foi aí que a gente começou a trabalhar junto. Então, João Francisco, não é? Ele foi um professor da universidade, mas ele foi um educador militante. E esse educador militante, ele defendia o direito à educação, ele lutava pela igualdade social, pela inclusão das pessoas aos processos de educação, ao trabalho, ao lazer, ao direito à moradia. Ele pensa, né, a educação não como dissociada de outros direitos, mas a educação é um direito que dá direito a outros direitos. Então, essa inserção, né, na educação sempre foi um passo e um princípio, né, para as pessoas que não tiveram acesso a esse direito. Então, João, ele reconhecia, como também reconhecia Paulo Freire, que era necessário, né, o professor ter em mente, no seu caminho pedagógico, o reconhecimento dos saberes prévios dos estudantes. Ninguém chega a zero e ninguém sai 10. A gente está sempre em processo de aprendizagem, de construção do conhecimento. E também do respeito, né, aos diversos e múltiplos saberes. Então, todos os saberes são válidos. Não há saberes menores, não há saberes maiores, há saberes. E esses saberes são importantes, né, no nosso processo de formação, principalmente no nosso processo de formação humana, porque nós não nos constituímos enquanto ser humano, nós nos constituímos enquanto ser humano, né? Nós não nascemos essa coisa que nós somos humanos, né? Então, foi um pesquisador teórico da educação dos jovens e adultos, foi um pesquisador teórico da educação popular, da formação inicial e continuada de professores. E esse processo de pesquisador, educador, professor, ele sempre se pautou na perspectiva freiriana, na perspectiva libertadora do ser reflexivo que conhece e reflete o mundo e se vê nesse mundo. Eu não estou no mundo, eu sou o próprio mundo. Então, nessa relação, nós podemos nos transformar e transformar, né, nossos ambientes, transformar as realidades que precisam ser transformadas para o bem viver, para a equidade social. Então, ele também foi uma pessoa que trabalhou
e conviveu com Paulo Freire e Paulo Rosas, que já foi, Paulo Freire já foi um dos homenageados, né, da Flipo. Então, ele escreveu vários livros, João, né? Ele escreveu diversos livros, acho que mais de 20 livros, eu não tenho um quantitativo exato das publicações do professor João Francisco de Souza, mas todo o seu livro ele traz, né, a questão da educação popular. Ele traz esse como o viés dos processos de educação, tanto para o Brasil quanto na América Latina. E quando ele discute a educação popular, ele vem trazer os contextos históricos em que se situam as teorias de educação, se situam as práticas, as orientações para a educação e quais as contribuições, né, da educação ao processo de dignificação da vida humana. Um outro aspecto que João questiona muito também, né, está lá contido nos seus trabalhos, é a praxe pedagógica. Então, a praxe pedagógica é o fazer docente, né, num processo de reflexão do seu fazer, para que ele, através dessa reflexão, ele encontre alternativas, propostas novas, né, que possa dar conta dos objetivos da educação, que, além de inserir no mundo do trabalho, ele forma seres humanos, ele forma, né, pessoas humanizadas. Então, ele questiona as praxes pedagógicas e o seu papel para as novas exigências de formação, para as expressões da luta social e política. Então, a educação, para João Francisco, ele está inserido em dois aspectos, ou duas dimensões, né? A partir do olhar também do Paulo Freire, tem a dimensão pedagógica do fazer, do reconhecer o papel da educação, né? De se formar para esses processos, mas também tem a dimensão política de nós nos identificarmos como profissional comprometidos com as classes populares, com as transformações das realidades que desumanizam, né, que mecanizam o ser humano. Então, ele traz muito desses aspectos. Um, um dos livros, né, de que ele trabalha muito essa questão, eu vou até apresentar para vocês, é esse daqui. É um livro que eu trabalho muito em minhas aulas, que é Educação Popular, uma pedagogia para fundamentar a educação, inclusive escolar, necessária ao povo brasileiro. Então, ele traz a educação popular, que é a reflexão de mundo, né? Você saber quem é você, onde você está, né? Quais são os teus objetivos, como está situado dentro de um contexto sociopolítico, econômico, cultural, de relações desumanizadoras, como está aí o racismo, a misoginia, né? E outros aspectos que hoje determinam muito as relações sociais, né? Inclusive por meio do sentimento do ódio que nós não deveríamos ter com outro ser, porque se a gente pensa nas relações humanas, a gente está pensando na humanização. Se a gente pensa na humanização, o ódio não faz parte desse processo de humanização. Ao contrário, né? Ele faz parte do processo de desumanização. Então, João, ele traz aqui esse papel da educação popular, essa pedagogia que vem fundamentar os processos educacionais, as políticas públicas, curriculares, as políticas públicas de formação, de gestão pública, para que se tenha uma educação que possa, né, trabalhar essa relação humanizadora que é tão necessária, né, a nós, enquanto povo, enquanto sujeitos. Há um outro livro que eu também tenho aqui, eu não estou aqui com outros livros dele, mas eu trouxe dois de forma particular, né, que esse daqui é a tese de mestrado dele, que é Pedagogia da Revolução, que ele traz nesse trabalho, na tese, mestrado dele, que foi em 1984, salvo engano, ele traz uma análise do confronto dos discursos dos governos do Cid Sampaio versus Miguel Arraes.
Miguel Arraes, né, em Pernambuco, de 1958 a 1964. É um livro bem extenso, ele tem 500 páginas, onde ele vem tratando desses discursos, né, de um e outro, pegando vários movimentos, como greve e organizações de massa, o sindicato rural, e trazendo aí a perspectiva, né, da educação e de uma pedagogia que seja revolucionária. Outros livros também que João tem é Educação na Sociedade ou A Sociedade na Educação. Ele trabalha também com a questão ética, na perspectiva freiriana. Tem um material dele, um livro também, que traz a atualidade de Paulo Freire, que foi da edição da editora Cortez, foi em 2002. Ele tem um livro que é Educação Escolar, Nosso Fazer Maior, Desafia o Nosso Saber, que é um livro que ele organiza com vários artigos de diversos educadores populares, né, dos sindicatos, dos movimentos sociais. João Francisco foi um ser que estava inserido não dentro da instituição acadêmica como aquele intelectual, né, que está dentro das paredes da academia, mas ele saía da parede da academia, ele ia para os movimentos sociais, para o sem terra, os quilombos, os indígenas, ciganos, os assentados, os sindicalistas, né? Então, a gente teve vários momentos de formação e de saída de dentro do campus da universidade, né? Para colocar em prática o papel social da universidade, que é estar na sociedade, que está levando conhecimento, não só levando nesse sentido de levar, mas discutir, não é fazer com que a gente também, nessa relação dialógica, a gente pudesse, ao mesmo tempo que ensina, aprenda, ao mesmo tempo que pesquisa, é pesquisado, ao mesmo tempo que você produz também, leva o outro a produzir conhecimento enquanto sujeito histórico. Então, são aspectos importantes, né, que a gente tem desse material, Educação Escolar, Nosso Fazer Maior Desafia o Nosso Saber, porque ele apresenta a educação como um grande desafio. E que a educação escolar, né, nesse processo, ela não está distante do objetivo da educação popular, que é ter uma educação de reflexão, uma educação não conteudista, mas trazer esse conteúdo no diálogo com o cotidiano, no diálogo com a realidade. Na escola não existe um muro que separa a escola do mundo real. Parece que a gente tem um muro que separa aqui dali. Eu vivo numa redoma, discuto a produção da humanidade, né, construída, produzida pela humanidade, e o que está fora, enquanto conteúdo empírico, ele não é trazido para dentro da escola, não é relacionado àquilo que Paulo Freire tanto questionou do conteúdo bancário, do conteúdo, né, que somente um tem conhecimento e outros só escutam conhecimento, como se um detesse esse saber e outros não tivessem nenhum saber. Então, é um material importante, então eu até indico, né? Tem vários textos aí de educadores populares, pela editora Bagaço. Um material que ele traz, que foi na década de 90, que eu também gosto muito, é Por que alfabetismo? Porque ele discordava, né, do processo. Se todo ser é um ser de conhecimento, se estamos no mundo letrado, então as pessoas que não têm, né, a aquisição da leitura e da escrita, ela tem um alfabetismo, né, ela tem um saber, elas estão, né, no cotidiano de suas realidades, somando, subtraindo, passando troco, pegando ônibus, indo para as lojas, comprando mercadorias. Elas têm uma lista mental do que precisa comprar, os gastos, né? Procura médico, vai ao médico, compra remédio. Aí a gente chama essa pessoa de analfabeta. Não é? A gente diz, não, não há um alfabetismo ali, não há um processo de letramento ali, ele está, né, é um ser negado, é um ser, né, há várias relações de preconceito contra a pessoa que não tem acesso, né, à leitura e à escrita. Então, ele condenava, então ele coloca, por que alfabetismo? Ler a vida, escrever a história.
Então, o processo de alfabetização, ele se dá a partir da leitura da vida, se dá a partir da escrita da nossa história, nos reconhecendo enquanto seres, né, sujeitos históricos, sujeitos que estão ali modificando vidas, modificando realidade, né, deixando elementos, deixando rastros, né, do seu fazer histórico no mundo. Nós somos lembrados no mundo. Nós não partimos, nós deixamos sementes. E as sementes que nós deixamos só não está na escrita de um livro, não está no intelectual, está no nosso fazer cotidiano também. Então, esse livro foi editado pelo CEP, né, em 1990. Um outro que ele traz também, que foi editado pela editora UFPE, A Democracia dos Movimentos Sociais Populares. Ele traz o conceito de movimento social e de que forma os movimentos sociais nos ajudam, né, a compreender e a lutar pela democracia, porque sem democracia nós não temos voz, sem democracia nós não podemos, né, expressar os nossos modos de pensar, o nosso modo de sentir. Sem a democracia nós não somos seres pensantes, né? A gente escuta a palavra de quem tem o poder de falar e se cala para escutar, porque há uma relação de subordinação, há uma relação de poder tão grande, não é, que está ali estabelecido, que determina quais são os papéis sociais, políticos e culturais de cada ser. Mas a democracia nos dá esse direito de dizer, não, eu sou ser pensante, eu penso, eu posso expressar minha opinião não, talvez não seja sua, mas ela existe, ela está aqui a partir das minhas experiências de vida, a partir da minha crença. Um outro material que nós temos do João Francisco, né, é Crianças e Adolescentes, Futuro da Região Cisaleira da Bahia. É uma pesquisa que ele faz junto com a Unicef. Então, ele trabalha esse material junto com a Adriana Lenira, né, que é uma das filhas dele, que é também pesquisadora da área da educação. Ele tem 3 filhos, uma delas é educadora popular, que é a Carla Fornari, que trabalha muito com a gente, né, com os movimentos sociais, com a educação dos jovens e adultos, a formação de professores dos assentamentos, que trabalham em turmas do MST, principalmente em turmas quilombola. Então, ele traz essa perspectiva, né, da gente pensar a educação. Um outro material dele é Educação para Jovens e Adultos, Tornar-se Humano. Vê? Tornar-se humano. É uma frase forte, porque nas relações que nós vivenciamos, nós muitas das vezes nos vemos como seres humanos, mas temos ações desumanas que nos tornam desumanos. Então, que humano é esse que pensa a morte do outro? Que humano é esse que destrói a felicidade do outro? Que humano é esse que diz que um tem valor e outro não tem valor, né? Então, são essas questões que nós discutimos e que são necessárias, né? Principalmente nos tempos de hoje, quando a gente vê tantas pessoas discriminando, com preconceitos, são várias situações, contextos que o racismo está presente, que a misoginia está presente, né? Que o preconceito contra pessoas que têm um amor pelo mesmo gênero, né? E são retiradas desse direito de amar. Então, são questões que a gente tem que realmente questionar e trazer para um processo de educação. Então, se a gente perguntar assim, qual a importância para a educação de Pernambuco, do Brasil e da América Latina, do homenageado da EFLIPO? Ele tem uma grande importância. Ele tem uma imersão acadêmica, que envolve as discussões da educação popular e da EJA, como eu falei, da formação de professores, mas ele é reconhecido pelos movimentos sociais. Quando o João faleceu, foi em 27 de março de 2008, ele estava indo para um processo de formação de professores lá em Camaçari, na Bahia. E um dos
eu digo, chegadas de um corpo que eu presenciei, né, assisti de uma forma assim gigantesca, bonita, vamos assim dizer, que não é um termo talvez apropriado, mas estava ali a presença de todos os movimentos sociais, jogando flores em cima do seu caixão, recebendo, né, com a gratidão do ser que é reconhecido pelo seu fazer, pela sua história, pelo legado, né, que ele consegue e deixa para a humanidade. Então, todas as bandeiras estavam lá, todas as bandeiras. Então, João Francisco de Souza, ele é reconhecido amplamente. Ele é reconhecido pelos movimentos sociais, culturais, sindicatos, gestão pública, porque ele foi gestor. Ele atuou na Prefeitura do Recife, ele atuou no Estado, ele atuou como diretor do Centro de Educação da UFPE, foi coordenador de vários projetos, assessorou o Ministério da Educação, produzimos livros, temos livros, eu tenho autoria, algum material didático pedagógico para a educação de jovens e adultos, escrito, né? Que eu escrevi junto com o João, com a coordenação do professor João Francisco, vários outros colegas. Então, João, ele nos fez, ele só não fez a mim, enquanto educadora, né, enquanto professora, no caminho da pesquisa, da reflexão e da importância da educação para o nosso crescimento pessoal, para o reconhecimento de quem nós somos. Ele fez outras pessoas, então eu conheço várias, então onde a gente chega, você pode perguntar assim, por que você trabalhou? Por que você escolheu essa área? Por que vocês... Aí sempre há o nome do professor João Francisco de Souza. Então, é nesse processo aí, é nessa dinâmica, né, do EFIPLO, que a gente fica muito feliz mesmo em ver esse reconhecimento. E, ao mesmo tempo, né, um momento emotivo para quem o conhece, um momento emotivo para quem reconhece o seu trabalho, né? E a gente realmente tem que sedimentar esses, as pessoas que deixam suas contribuições, que deixam suas sementes, que vão instituindo, através do seu fazer pedagógico, das suas práticas, né? Não somente o que está no discurso, né? Mas o que deixa guardado aqui, que deixa guardado aqui no nossa mente, mas que deixa guardado no coração e que deixa guardado também nas nossas práticas. Então, Alexandre Santos, eu fico muito feliz, né, em estar aqui falando do professor João Francisco, em estar falando de sua representação. Ele que foi membro do Centro Paulo Freire, criou o Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisa aqui do CE, que eu também participo, né? Foi membro da Cátedra Paulo Freire, que é uma cátedra da UFPE. Temos professores como a professora Eliette Santiago, que, né, amiga do professor João Francisco, trabalhou com ele, que hoje está aí, né, também nessa representação, nessa dinâmica de defesa dessa educação que é para todos e todas, na busca da equidade social e de uma inclusão mais justa. Isso é que é importante, que permaneça, né, enquanto pessoas que vêm desse processo de formação, e eu me sinto muito feliz de ter escolhido esse caminho, de ter escolhido essa opção, e ter tido tutores, mestres, né, como eu tive o professor João Francisco, a professora Eliette Santiago, o professor Alder Júlio, o professor Richards, Jerry Richardson, da UFPB, onde eu fiz o meu mestrado, e tantos outros que estão aí ainda consolidando esse processo que busca a inserção social, que busca a garantia do direito e a humanização. Pronto, era esse. Muitíssimo obrigada, Alexandre. Parabenizando e agradecendo a professora Fernanda Alencar pela brilhante palestra sobre a vida e a obra do professor João Francisco de Souza, grande homenageado do nosso encontro, vamos a uma rápida pausa na transmissão. A programação da EFLIPA retornará às 17h30 com uma sessão de Puro Deleite com cordel nas vozes das poetas Madalena Castro e Giselda Pereira. Não é momento para se desperdiçar. Até logo.